Fala galera, eu sou o Deizomei, a gente está começando mais um vídeo aí no canal, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreva, comente, deixa o like se gostar do vídeo e compartilhe, principalmente para ajudar a gente. Galera, tá aqui na mesa o comparativo de hoje, será entre Note 20 Ultra, a versão importada com Snapdragon 865 Plus, e a versão nacional com Exynos 990. Vamos virar os aparelhos aqui para a gente poder dar início a este comparativo que me deu um trabalhão aí, mas deu para evidenciar bem a diferença que existe entre ambos os aparelhos. Lembrando que eles estão exatamente na mesma configuração. Esse aparelho aqui foi clonado para esse daqui, então praticamente é exatamente a mesma configuração com todas as configurações que eu utilizo. Bom galera, vou abrir aqui o AIDA para mostrar para vocês. O AIDA 64, e aqui no AIDA 64 nós vamos em processador, e como vocês podem ver, olha, Snapdragon 865 e aqui o Exynos 990, e eles são exatamente muito parecido em 7 nanômetros, aqui também em 7 nanômetros, e as especificações deles muito parecidas, lembrando que aqui tem os núcleos Mungus, que são os núcleos de alta performance, e aqui os núcleos também da Qualcomm aqui de alta performance para dar aquele equilíbrio em potência. Eu diria que talvez a grande diferença é aqui ser a Adreno e aqui ser a Mali, né, como as placas gráficas aí. Mas de resto eles são aparelhos idênticos, aqui também o aparelho em 256 GB de armazenamento interno e aqui 256 GB também, então é praticamente a mesma coisa. E os testes de hoje vão ser com 4 jogos que eu escolhi, 4 jogos ali jogando aí por mais ou menos 20 minutos, gravando a tela, né, com as mesmas configurações, 120 Hz ativado e usando 2 medidores, que é o GPU Watch do próprio sistema e o Game Plugins, tudo para poder fazer as medições ali dos jogos de forma correta, sem desativar Game Optimize NCF, sem mexer em nada disso e deixando exatamente a mesma configuração para essa jogatina aí pesada, porque nós vamos jogar por mais ou menos 20 minutos. O ideal seria jogar por 1 hora, mas seria extremamente complicado ficar fazendo esse tipo de comparativo mais longo. Então nós vamos abreviar aqui, mostrar para vocês aí o resumo de cada comparativo. Porém, no canal de gameplay vocês já podem ir lá e tem as horas aí na descrição também, que os vídeos vão estar saindo lá na íntegra, mostrando desde iniciando o jogo, mostrando as configurações, iniciando o jogo até o final de cada jogo, e aí vocês podem conferir lá também na íntegra toda a jogatina, ok? E vale lembrar, galera, antes de a gente começar aqui a colocar esses monstros para brigarem, é que a Samsung promete que o Exynos 990, assim como todos os Exynos de gerações mais novas ou mais antigas, é o equivalente ao Snapdragon do mesmo ano. E a Samsung coloca a versão Snapdragon porque precisa de uma certa rede de conexão para alguns países que ainda a utilizam e o resto do mundo parece que não utiliza esse tipo de rede. Então, apenas por isso a Samsung coloca a versão com Snapdragon, e a versão com Exynos a Samsung garante que é exatamente igual, que entrega a mesma performance, que o usuário não vai sentir diferença nenhuma. E a coisa que a gente mais encontra em redes sociais, em fóruns de discussão, é uma briga louca onde o Exynos seria muito inferior ao Snapdragon. Será que é mesmo? Será que existe essa diferença real em jogos? Porque no dia a dia realmente ambos os aparelhos são bons, mas será que em jogos aqui no Snapdragon 865 Plus a diferença vai ser realmente muito superior? Lembrando que ambos os aparelhos são 12 GB de RAM e são exatamente a versão Ultra, ou seja, nós estamos testando o mesmo aparelho. Vamos então para o comparativo. Então galera, vamos aí à bateria de teste desses monstros da Samsung. O primeiro jogo que eu rodei foi o Call of Duty Mobile, sem nenhuma modificação, como eu andei pesquisando para poder rodar ele em 96 FPS. Então ele roda em 60 FPS aí, conforme você baixa ele da Play Store, com todo o gráfico no máximo para ter uma experiência mais interessante. E resolução de tela em Full HD, como vocês podem evidenciar lá no canal de gameplay, que tem esse jogo completo lá, essa gravação completa lá, que foi cerca de 20 minutos e 30 segundos. E a realidade é que ambos começam a rodar bem, né, em 60 FPS, porém, após alguns minutos de jogos,
de jogo, né, o Exynos 990 já começa a ter algumas quedas de FPS, caindo para 50 FPS, 45 FPS, vai variando um pouquinho, e a temperatura indo ali aos 43, 44 graus. Já o Snapdragon 865 Plus, ele manteve ali os 60 FPS, sem quedas ali de FPS, e questão de temperatura, ele mantendo ali entre os 41 graus. Lembrando que esse modo de jogo não é um modo tão pesado, e a realidade é que o Snapdragon começou na frente, começou igual na verdade, mas se manteve com a mesma performance, ao passo que o Exynos foi tendo um pouco de queda de performance, queda de FPS. E conforme eu fui jogando aí, fui fazendo várias dessas jogatinas aí, a realidade é que o Snapdragon se manteve igual, tá? Se manteve bem parecido ali com o que começou, e o Exynos foi caindo FPS, e eu não tive quedas muito grotescas de FPS, apenas em alguns momentos ali, mas de resto o Exynos conseguiu rodar bem o jogo, mas mostrando um pouco, sendo um pouco inferior ao Snapdragon, e por consequência disso o ponto aqui vai para o Snapdragon 865 Plus por manter FPS, ao passo que o Exynos teve um pouco de queda ali de mais ou menos 10 FPS, rodando mais ou menos em 50 FPS, enquanto o Snapdragon 865 Plus em 60 FPS, mantendo boa performance e aquecendo menos também. O segundo game deste comparativo foi o Shodogun Legends, um jogo bem legal aí, futurista, né, que você enfrenta alienígenas, umas missões bem legais aí, e é um jogo que eu gostei bastante de jogar, e a jogatina foi por 30 minutos e 20 segundos, e você pode baixar esse jogo gratuitamente pela Play Store. Vai lá no nosso canal de gameplay que tem o link na descrição aí da gameplay completa para você poder conferir aí. E o jogo começou a rodar no Snapdragon 865 Plus, ele rodou aí, começou aí rodando aí na faixa dos 70 FPS e 40 graus aí, perdão, de temperatura. E já o Exynos bizarramente começou rodando com menos de 40, menos de 50 na verdade, FPS, e os FPS caindo drasticamente, e ele já indo para 43 graus. Não fez muito sentido isso para mim. O Exynos teve uma queda grotesca de FPS, tanto que o FPS do Exynos, como vocês podem ver no gráfico, nos medidores, está no vermelho. Então, drasticamente o Exynos rodou de forma bizarra esse jogo, enquanto o próprio Snapdragon sofreu um pouquinho para rodar esse jogo, indo ali dos 80, 90 FPS, caindo também, tendo uma queda considerável de FPS, às vezes em alguns momentos indo para 60 FPS, principalmente no CG do jogo. Então, tendo um pouco de queda de FPS, agora o Exynos infelizmente rodou esse jogo de forma bizarra. É um jogo um pouco mais pesado, tem muitos gráficos, muitos elementos, muita confusão no jogo aí, muita guerra. E a realidade é que o Snapdragon conseguiu rodar aí com qualidade o jogo. O Exynos teve travamento, tá? Infelizmente o jogo travou em certos momentos que eu achei que eu nem ia conseguir terminar todo o teste. Então o Exynos deixou muito a desejar nesse jogo, mas muito a desejar mesmo. E engasgos, quedas grotescas de FPS, um superaquecimento aí considerável também, apesar que no final das contas ambos acabaram aquecendo bastante, que é um jogo mais pesado mesmo. E lembrando que esses testes são feitos sem o uso de cooler, tá? É um teste bem real mesmo, e foram feitos ali bem simultâneo mesmo, para a gente poder ter ali até a questão de clima também ali parecido, para não ter divergência entre climas, né, do tempo mesmo, para não ser um dia frio e um dia quente, são ambos na mesma temperatura aí. E a realidade é que o ponto aqui vai fácil para o Note 20 Ultra com o Snapdragon 865 Plus, que rodou de forma muito mais satisfatória esse jogo do que o Exynos 990. O próximo jogo aí da nossa lista de gameplay foi o Genshin Impact. E um jogo muito legal, mas é um jogo extremamente pesado, e eu preciso falar para vocês que o Note 20 Ultra teve alguns engasgos, mostrando que testes anteriores que eu já fiz
do Note 10 Plus rodando esse jogo com boa qualidade mostra que o próprio Note 20 Ultra com o Snapdragon 865 Plus dá uns leves engasgos nesse jogo, porque é um jogo extremamente pesado. Bom, o Snapdragon 865 Plus rodou esse jogo aí com 31 FPS, começou com 31 FPS, aí bem fraquinho mesmo, poderia ter rodado com uma qualidade melhor, mas o próprio processador você percebe que sofre um pouquinho, e temperatura aí estava na casa dos 37 graus, mas vai aumentando também. Já o Exynos, infelizmente, rodou esse jogo com uma qualidade bizarra. Gravando a tela, como nós falamos lá no início, em 120 FPS, com máxima qualidade em Full HD, infelizmente o Exynos mostrou uma performance muito pior no Exynos 990, até mesmo que o Note 10 Plus, quando você desativa o Game Optimizing Service, como testes que eu já fiz aí. E infelizmente a jogatina chegou aí em alguns momentos a 17 FPS, e isso é inaceitável, menos de 20 FPS para um jogo que já roda ali, um jogo pesado, e a jogatina ela ficou muito arrastada. Toda vez que você girava o personagem para poder ver o cenário no Exynos 990, todo o cenário já ficava borrado, todo o cenário já ficava ali com uma perda de desempenho absurda. Esse jogo eu rodei ele por cerca de 20 minutos e 4 segundos, vocês podem também ir lá no canal de gameplay ver o gameplay completo lá do comparativo. E a realidade é que a versão com Snapdragon não teve uma melhoria de desempenho. Rodou com alguns lags em alguns momentos, mas conseguiu manter ali os 30, 31 FPS, conseguiu manter essa quantidade de FPS e manter uma boa qualidade também gráfica, visual, enfim. E o Exynos, infelizmente, foi rodando aí de forma bem complicada mesmo, uma jogatina ali que não seria legal gravar uma gameplay usando do Genshin Impact usando o Exynos 990 da forma aí, sem desativar Game Optimizer Service, sem fazer nenhuma modificação, que eu não sei se iria melhorar, mas da forma como nós jogamos aí, infelizmente o Exynos 990 deixou muito, mas muito a desejar com essas quedas grotescas de FPS, e questão de superaquecimento eu diria que foi mais ou menos igual, né? Ambos aqueceram bastante, é um jogo realmente muito pesado, mas neste comparativo o Snapdragon 865 Plus ganhou mais uma vez aí fácil, né? Porque a diferença de FPS está sendo mais de 10 FPS novamente, e é uma diferença considerável aí. O próximo jogo é um jogo que eu não poderia deixar de trazer testes dele, que é o World Bus Driving Simulator. Como eu disse, o melhor jogo de simulador de ônibus presente aí na Play Store, e esse jogo eu joguei ele aí por cerca de 23 minutos e 58 segundos. E é um jogo que ele suporta aí os 120 FPS, e no Note 20 Ultra com Snapdragon 865 Plus ele rodou aí com bons FPS ali, na casa dos 90 FPS, caindo um pouquinho ali, mas rodando ali de forma bem satisfatória. Lembrando que, como eu deixo ativado ali os dois retrovisores, na verdade são três, né? O do braço esquerdo aí do ônibus, o retrovisor esquerdo, ele tem dois retrovisores, mais o retrovisor da direita, que é uma janela. Isso deixa o gráfico mais pesado, e o gráfico também no Ultra, e esse jogo entrega uma experiência muito legal de jogatina. E o Exynos começou rodando até com qualidade, mas foi perdendo FPS, e ao passo que nós vamos acelerando aí pelas estradas, fazendo jogatina, o Exynos infelizmente crava ali nesses malditos 44, 43, 45 FPS. E essa quantidade de FPS para esse jogo acaba sendo um tanto quanto desagradável. O Exynos até conseguiu dar alguns picos com bons FPS, mas à medida que você consegue uma boa velocidade no veículo, passando ali dos 100 km por hora, o Exynos joga os FPS lá para baixo e realmente o jogo fica mais engasgado. E já o Snapdragon 865 Plus sofreu um pouquinho para rodar esse jogo também, mas não jogou em momento algum os FPS abaixo ali dos 70 FPS praticamente. Chegou a cair alguns momentos ali para 65, 60, mas foi em poucos momentos ali, com alguns elementos mais pesados também, lembrando que todos os veículos desse jogo têm uma certa textura aí, e nós rodamos esse jogo também com ônibus muito parecido. No Snapdragon 865 Plus nós usamos um LD G6, e no Exynos 990 nós usamos um ônibus da Comil, um Comil HD também
LD, né, Low Driver, e são ônibus bem parecidos aí e que tem um gráfico muito parecido também, né? Um não é mais pesado que o outro e infelizmente mais uma vez o Exynos perdeu, porque o Exynos chegou aí a momentos onde jogou os FPS aí para 35, 36 FPS, o que é muito inaceitável, porque a jogatina fica muito comprometida. Enquanto o Snapdragon manteve a performance novamente e o ponto vai aí fácil para o Snapdragon aí, vencendo esse duelo por 4-0 de forma muito fácil, né? O Snapdragon não teve dificuldades para vencer esse comparativo, visto que o Exynos ele não tem se comportado como deveria, né? Mantendo os bons FPS. Ele, infelizmente, com essas quedas inaceitáveis de FPS para esses jogos, né? Que são jogos mais pesados, mas que também gravando a tela, forçando um pouquinho mais essa situação aí de alto desempenho. Conclusão, galera, vamos à conclusão desse vídeo. O Exynos 990 é um lixo, como muitos dizem? Bom, deixa eu colocar para vocês da seguinte maneira, tá? Realmente o Snapdragon 865 Plus em jogos ele se mostrou muito superior. Não foi uma coisa assim pouca, tá? Não foi uma coisa irrelevante, foi uma coisa assim com certa relevância, visto que usuários gamers poderiam pegar o Note 20 Ultra aqui com o Snapdragon 865 Plus e teriam realmente um smartphone gamer para fazer frente lá com aparelhos da ROG Phone, com aparelhos Black Shark, com os próprios iPhones, né, que também tem um chip gráfico muito bom. Então, o Note 20 Ultra com o Snapdragon 865 Plus, ele é um smartphone gamer e ele aguenta rodar jogos com boa qualidade. Já o Exynos aqui, para essa jogatina mais pesada, para quem faz uma gameplay aí para um canal do YouTube em jogos mais pesados, ou para quem quer jogar ali por 1 hora, por 40 minutos, por meia hora, ali, jogos mais pesados, de forma mais intensa, aqui realmente a coisa fica feia. Vai ficando cada vez pior. E o problema se agrava, porque nós fizemos um vídeo na quinta-feira com o S21 Ultra. Confiram lá e vocês vão saber do que eu estou falando, os contras do Android 12, e aí vocês vão ver que o próprio S21 Ultra tá fazendo parecido aqui com esse Exynos, né? Infelizmente jogando os FPS lá para baixo. E caras, a realidade de queda de FPS é que você começa a ter um desempenho muito prejudicado em jogos. E aqui no Note 20 Ultra com o Snapdragon 865 Plus, os jogos rodam de forma muito, mas muito satisfatória, mesmo se você estender ali para 1 hora. E vale lembrar, galera, que nesse teste eu tentei fazer um teste o mais realista possível, como um youtuber que está gravando ali uma gameplay para o seu canal, um teste quanto mais pesado. Mas no meu dia a dia, jogando com esses dois smartphones, jogos comuns do meu dia a dia, jogos um pouco mais pesados, é exatamente isso que eu tenho reparado. Aqui no Exynos 990, a jogatina começa legal, começa com bons FPS e vai caindo, e quando você pensa que não, a jogatina está horrível, você precisa simplesmente parar de jogar, porque não tem a menor graça jogar quando os FPS começam a cair ali de forma muito drástica. E já aqui, mesmo jogando ali, às vezes cedendo até 1 hora de jogatina, que normalmente é o que eu faço quando eu jogo World Boss Simulator, e aqui o World Boss Simulator roda com FPS ali muito satisfatório. Então, é chato isso, tá? É muito chato essa questão ali dessa diferença que não deveria existir. Agradeço por assistir esse vídeo, deixa like e não se esqueça do like para poder mostrar aí para a Samsung, para esse vídeo ter muitas visualizações e mostrar para a Samsung, olha, está existindo diferença, e aí Samsung? Valeu e até o próximo vídeo.